Bom dia, tudo bem com você? O texto que nós queremos estudar nesta manhã é Mateus 5, no versículo 3, onde no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele nos diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus queridos, aqui nesse texto, o Senhor Jesus, nesse Sermão do Monte, ele está se referindo aqui aos humildes de espírito, e aqui ele usa a expressão bem-aventurado. Essa expressão ela significa feliz, e o Senhor Jesus aqui está dizendo então que feliz são os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Ok, então aqui nós vemos que é feliz aquele que é humilde de espírito, e o ponto da felicidade dele é porque ele vai herdar o reino dos céus. Você gostaria de herdar o reino dos céus? Qual é o propósito da sua vida? Você tem o desejo de herdar o reino dos céus? É isso que você tem procurado? É isso que você quer para você? Então, se atente a esse versículo da palavra de Deus. Então, para que nós possamos herdar o reino dos céus, nós precisamos aprender a sermos humildes de espírito. E ser humilde de espírito aqui se refere àquele que reconhece a sua própria pequenez, aquele que reconhece a sua situação pecaminosa. E isso fica bem claro quando nós estudamos, quando nós procuramos entender a Bíblia e nós procuramos subsídios, procuramos ajuda, né? Aqui eu tenho o comentário bíblico adventista, tá? É uma ferramenta poderosa para você conhecer melhor a Bíblia. E eu tenho aqui comigo também o Espírito de Profecia, o livro de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, né? No capítulo onde fala sobre o Sermão da Montanha, o capítulo 31. Então, quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a pesquisar, quando você começa a sentir o interesse em entender a palavra do Senhor, você vai percebendo cada vez mais como é profunda essa questão. Então, quando o Senhor nos diz aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, Ele não está falando aqui da humildade intelectual, Ele não está falando aqui da pobreza, Ele não está falando aqui do status social. O Senhor Jesus, Ele está falando aqui da atitude e da concepção que nós temos de nós mesmos. Tá? Então, ser humilde de espírito é aquele que reconhece a sua necessidade do Senhor, reconhece que ele é pecador e ele se humilha na presença do Senhor e ele busca a atuação de Deus na vida dele, porque aquele que é orgulhoso, aquele que é presunçoso, aquele que acha que não precisa do Senhor, ele infelizmente ele está fora. Aquele que não reconhece a necessidade da graça de Deus, não reconhece que ele não merece a salvação, não merece o reino dos céus, mas em humildade ele procura o Senhor, ele se entrega para o Senhor, esse então se torna um candidato ao reino dos céus, ele se torna apto ao reino dos céus, né? E esse reino que o Senhor Jesus ele diz aqui no versículo 3, porque deles é o reino dos céus, ele está se referindo aqui ao reino da graça, porque para você receber a graça de Deus, você precisa reconhecer a sua necessidade. Então, nesse momento, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do teu coração. Você tem procurado ser humilde de espírito? Você tem reconhecido a sua condição de pecador para que você possa receber o reino de Deus na sua vida, o reino da graça, você possa viver debaixo da graça do Senhor? Então nós precisamos pensar nisso e refletir sobre isso, porque os sãos não precisam de médicos, os orgulhosos, eles não reconhecem a necessidade de Deus. Eles não reconhecem que precisam se humilhar na presença do Senhor. E é aí onde se perdem.
né? Porque o orgulhoso, o que pensa que sabe tudo, o que pensa que é forte por si mesmo, ele se torna um alvo fácil nas garras do pecado, nas garras do inimigo. Então, que Deus te abençoe e que você reconheça essa necessidade de ser humilde de coração, de espírito, para que você possa herdar o reino da graça de Deus. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela instrução que o Senhor nos dá na tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos humildes de espírito, a reconhecermos a nossa necessidade e a corrermos para os teus braços de amor, recebermos a tua graça salvadora. Nós pedimos as tuas bênçãos para esse dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui e nos ajude a entender cada vez melhor a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um bom dia, fique com Deus e que você se torne cada vez mais, sob a influência da graça de Deus, uma pessoa humilde de espírito. Tchau.